Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e essa aula a gente vai estudar o assunto valor percebido pelos clientes, né? Um assunto muito interessante, um assunto gostoso, um assunto que eu tenho certeza, se você assistir até o final essa videoaula, eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você não vai errar nenhuma questão. Bem comigo, né? Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês, que essa videoaula, valor percebido pelos clientes, você tem que assistir depois da aula, satisfação, tá? E retenção de clientes, tá? Então, satisfação e retenção de clientes é um assunto, tá? E esse aqui é o valor percebido pelos clientes, né? Um assunto que tem alguma coisa a ver com a aula anterior, mas é diferente. Vem comigo para você não errar, tá? Professor, qual que é a estratégia da aula? Eu vou começar com um exemplo para vocês entenderem, né? Então vem comigo aqui, né? Situação 1, tá? Se eu pago 60 mil reais em um carro com ar-condicionado e direção hidráulica. Então tá lá. Então, primeira situação, né? Ó, valor percebido pelos clientes. Primeiro, o cara pagou o quê? 60 mil em um carro que tem ar-condicionado e direção hidráulica. Ok. Situação 2, vem comigo. Se eu pago 60 mil, ou seja, o mesmo valor, ok, em um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas e sistema de multimídia, o produto tem um valor percebido maior, concorda comigo? Então, essa é a ideia, né, básica que nós vamos desenvolver. Situação 1 e situação 2. Tá? Processo, opinião. Qual que tem um valor percebido maior pelo cliente? É a situação 2, né? Então, marketing, tá certo? O marketing, atendimento bancário, vai ser aqui. Então, você tem que entender o seguinte, ó, que o valor percebido, tá? É o seguinte, ó. Vamos colocar aqui 60, né? 60. No primeiro, tá? Você olha lá, pô, tem ar-condicionado e direção hidráulica. Então, eu percebi que eu paguei 60, mas, de fato, eu recebi, ó, 50. Então, você teve uma sensação de perda de 10. Agora, na situação 2, tá? Eu continuei pagando 60. Tá? Só que o valor percebido que eu tive o carro, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, sistema de multimídia top de linha, né? Eu tive a percepção, ó, de 70, que eu valia 70, né? Eu paguei 60, então eu tive o quê? Um valor percebido de 10. Isso aqui é a fórmula do valor percebido, né? Essa é a fórmula do valor percebido, né? Isso, né? É diferente do outro da satisfação, né? A satisfação é é o serviço que você recebe frente à sua expectativa, né? Isso aqui é o valor percebido, envolve diretamente a dimensão custo, né? Tá? E aí, professor? Pronto, já passei esse exemplo. A partir desse exemplo, agora a gente vai trabalhar a aula toda. E para trabalhar a aula toda, professor Luiz, eu sempre faço uma ampla pesquisa na internet, no meu material de estudo pessoal, em questões de concursos, né? E eu encontrei, vou dizer assim, ó, entre aspas, um grande achado na internet, né? Encontrei um achado, que é um texto curto, um texto aí que retrata bem este conceito de valor percebido pelo cliente, e eu vou ler ele para vocês aqui, um texto curto, um texto muito importante. No final, vou passar a fonte aí do grande mestre aí, que escreveu esse texto do valor percebido, que estou utilizando nas minhas videoaulas, né? Nessa videoaula especificamente. Bacana? Então vem comigo, preste atenção nesse texto aqui. Esse texto aqui traz todos os fatores, todos os agregados necessários para que você faça uma boa prova, uma boa prova. Vem comigo. O mercado atual vive uma nova fase, marcada pela concorrência estritamente acirrada e multilateral, né? O que é isso, professor? Multilateral. Então, uma concorrência de todos os lados, né? Resultado da globalização dos mercados, terceirização, da produção da mão de obra,
em conjunto com um consumidor cada vez mais exigente. Então, ele fez o quê? Uma introdução, né? Então, olha só, né? Então, o mercado vive uma concorrência muito acirrada. Primeiro, acirrada com o fator custos, né? Terceirização da produção da mão de obra barata, né? O consumidor cada vez mais exigente, mais informações, né? Esses elementos em conjunto resultam em uma fórmula na qual o resultado só pode ser a padronização dos produtos, né? Por quê, professor? Porque padronizar produtos você reduz o custo do produto. A qualidade não é mais um diferencial, tornou-se simplesmente a base onde todos os outros benefícios devem ser agrupados e agregados. Bacana, então. Então, o diferencial hoje é a base de tudo. Agora, é o seguinte, nesse slide, ele vem falar o seguinte, ó, como diferenciar, e já vem a resposta. Ó, como diferenciar? Aumentar o valor percebido do nosso cliente. Tá? Olha só o exemplo que o prof passou para vocês. Eu paguei 60 pau no carro, 60 pratas no carro, com ar e direção. Depois eu ofereci, olha só, 60 ar, direção, travas e um sistema de multimídia fantástico. Né? Uma conectividade fantástica no carro. E aí, professor, a sensação do valor percebido é maior. Mas o custo foi o mesmo, cara. Então, essa tem sido o quê? Uma das grandes ferramentas de diferenciar no mercado. Você passar um valor percebido maior. Sendo assim, como diferenciar? Uma oferta ou um serviço levando em consideração que a concorrência implacável reduziu drasticamente a margem de lucro e a redução do preço monetário do produto não é mais a solução para todos os problemas? Conseguimos começar a vislumbrar a solução quando analisamos quais os benefícios que o consumidor busca nos produtos e quais são os custos monetários e extramonetários que este considera quando torna sua decisão de compra. Ou seja, precisamos aumentar o valor percebido do nosso produto, né? Então, valor percebido do nosso produto. Aí vem o nosso grande mestre, né, Philip Kotler, que ele diz o seguinte, que é o conceito básico do valor percebido. Segundo Kotler, o valor percebido pelo cliente, é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo envolvido na transação. Professor, valor total esperado. Então, você tem aqui, ó, valor percebido, né? Custo total do esperado, né? Então, você pagou 60, né, o custo, você percebeu aqui, ó, 75. Então, você teve aqui 15, né? Esse 15 aqui, houve uma transação positiva do valor percebido. Isso vai gerar o quê? Isso, consequentemente, você vai na outra aula, cara, que é a satisfação do cliente, né? Tá? Satisfação do cliente, isso é um valor percebido, então tem que aumentar, então. O que é aquilo que o cara pagou realmente se valeu a pena ou não, é o valor percebido. Isso que ele está falando lá, né? Voltando aqui, segundo Kotler, novamente, o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido da transação. O valor total esperado é aquilo que eu falei, o cara pagou, ó, custo total, paguei 60, só que é o seguinte, tinha só direção e trava, né? Por exemplo, e ar condicionado, que é o básico, né? O outro tinha mais coisa, então o valor esperado superou o custo total envolvido. É isso que é o valor, né? Desse modo, se o consumidor considerar que o valor percebido foi maior que o esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição. Porém, se o resultado for negativo, ocorrerá o sentimento de frustração, de perda. Alguns dos principais benefícios analisados em relação às ofertas podem ser descritos como as suas características intrínsecas, a imagem da marca perante o mercado, garantias extras, explicações de funcionamento, atendimento recebido durante o processo de escolha das opções de compra, vantagem ou local de conquista do Estado, né? Ou de status. E aí, prof, e aí? Vamos fazer um exercício agora, que vários exercícios sobre essa temática valor percebido do cliente está aqui
com base neste conceito do Philip Kotler. Vem comigo. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, cargo de escriturário. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou os benefícios que a instituição lhe proporcionaria em relação aos custos que lhe seriam cobrados pelos serviços. Entre os atributos de sua análise constavam a solidez do banco, as conveniências proporcionadas, a qualidade dos serviços prestados e o relacionamento interpessoal estabelecido. Então, vamos lá, né? Essas análises realizadas pelo empresário compõem o que se denomina o quê? Então, o que ele está fazendo, cara? Então, aqui, olha, vem comigo aqui, ó. Ao selecionar um determinado banco para abrir uma conta, o empresário analisou benefícios que a instituição proporcionaria em relação aos custos. Ó, falou custo, cara. Os custos que seriam cobrados pelos serviços prestados. Então, é o seguinte, estamos falando de que, ó, valor percebido, né? Ó, menos custo. Quanto você pagou, né? Ó, esse aqui é a percepção do cliente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, professor Luiz, eu tenho conta em vários bancos. Para explicar melhor o valor percebido, para vocês entenderem. Eu vou lá e olho meu pacote de assinatura. Ah, você pode fazer um TED por mês, banco A, certo? E vamos supor que o valor é o mesmo. Só que no banco B, eu faço 10 TEDs por mês com o mesmo valor. Entenderam aqui? Ó, tá? Então, ó, no banco A, o valor percebido vai ser menor. E no B, maior. Tá? Isso eu coloco custos, né? Só que o valor percebido, você tem duas dimensões. Você tem a dimensão monetária e você tem a dimensão não monetária, que é essa aqui, ó. Entre os atributos de sua análise constavam a solidez do banco, a imagem, as conveniências proporcionadas, home office, né, caixa para tudo que é lugar, qualidade dos serviços prestados, né, sistema bom, rápido, eficiente, não trava, não falha, não sai do ar. E o relacionamento interpessoal, né, tá, ali estabelecido. Essa análise, realizada pelo empresário, compõe que se nome lealdade do cliente? Não. Lealdade do cliente está relacionada à fidelidade. Valor percebido do cliente, correto. Benevolência, não. Análise do marketing potencial, não. Então, assim, valor percebido pela palavrinha custos, né? Então, valor percebido, valor, né? Então, diz respeito a que custos, né? Excelente questão. Eu tenho certeza absoluta que se o aluno assiste nossa aula inteira, na prova ele faz uma questão dessa, famoso pés nas costas. Então, alternativa letra B de bola, ok? Vamos continuar. Texto do Kotler, né? Aliás, que eu achei na internet, né? Esse cara aqui que eu vou passar para você, José Rafael, se não me engano o nome dele. Para conseguirmos, então, aumentar o valor percebido, devemos ter em meta aumentar essa série de quesitos. Porém, não chegaremos a um resultado efetivo se não analisarmos também os custos financeiros ou não, como, por exemplo, o preço monetário em si, a carga de impostos aplicados, o custo que pode ser gerado no processo de entrega, o tempo que é despendido para realizar a compra, o risco que é assumido para realizar a escolha, usufruir o produto e as tensões e os problemas emocionais. Ou seja, está aqui, né? Então, você tem que aumentar o valor percebido pelos clientes, né? Aí você tem valor financeiro e não financeiro, né? Nesse contexto, o valor percebido ideal é aquele que maximiza os benefícios que os clientes mais valorizam e, simultaneamente, busca reduzir os custos inerentes ao processo de compra. Matou, olha só. O valor percebido ideal é aquele que maximiza os benefícios que os clientes mais valorizam. Ó, maximizam, né, os benefícios que os clientes mais valorizam. Lá no carro nosso, eu mesmo adoro o sistema multimídia.
Ah, professor, por que multimídia? Televisãozinha, você põe GPS ali, você tem facilidade para escolher a sua rádio preferida, para você colocar o seu Samsung, o seu iPhone ali no carro, né, para você interagir. Eu mesmo, por exemplo, multimídia do carro, o Bluetooth do Viva Voz, fantástico, né? Eu acho ótimo isso, né? E simultaneamente reduzir os custos. Então está aqui para vocês, né? Como que se aumenta o valor percebido? Ó, custo, tá? Um preço justo, esse custo tem que ser um preço justo, e esses benefícios agregados, esses diferenciais, você tem que aumentar esse potencial, tá certo? Esse assunto aí, né? O aumento do valor percebido deve seguir esta fórmula básica: aumentar os benefícios e reduzir os custos, porém quais devem ser as prioridades, por onde começa e como faz, isto é de modo que o cliente seja impactado, né? Então tá aí. Então aumentar os benefícios, né? Você valorizar. Tá? Lá na situação 1 e 2, no começo da aula, foi exatamente isso que a gente fez. Utilizaremos um exemplo para facilitar a compreensão. O caso de uma instituição que oferecia curso de arte e educação, circo, dança, teatro, arte visual, arte digital e outros. Essa empresa possuía, né, um serviço de qualidade comprovada, né, ou seja, um valor monetário elevado, né, percebido, a um preço monetário justo. Realizava atividades de comunicação periodicamente e estava instalada em um bairro poucos quilômetros da cidade. Inicialmente, a procura foi grande e... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a assistir o restante dessa videoaula e assistir muito mais no nosso site lá com o curso. Eu, professor Luiz, eu fiz um curso super atualizado, um curso completo de atendimento bancário, um curso que nós temos aí teoria e muitos exercícios durante a aula. Um curso que eu tenho certeza, se você assistir o curso completo, você vai ficar muito competitivo e você já viu aí o padrão das aulas, o nível de detalhamento que eu, professor Luiz, apresentei na aula, né? Professor, tudo bem, eu gostei. E agora? Agora tem um link aqui embaixo, da isolada aqui do Lá Concursos, né? Você clique nesse link, você vai lá para o nosso site e lá no site você pode se matricular nessa isolada, né? O investimento, professor, são apenas R$50, é isso mesmo, né? R$50, gente, pode ter certeza, aqui não é um curso normal, é um curso super completo, tá certo? É um curso aí detalhado, teorias e exercícios que vai fazer diferença na sua aprovação, né? Prazo de acesso, 60 dias. Esse curso nós temos aí mais de 15 videoaulas super atualizadas, né? Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.